Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Saudavelmente. Nós trazemos aqui semanalmente vídeos sobre psicologia, psiquiatria e saúde mental. Então eu quero te convidar para se inscrever no canal e não perder os nossos próximos vídeos sobre esses assuntos. Você sabia que, segundo a OMS, 1 a cada 5 pessoas vai desenvolver depressão ao longo da sua vida? Isso quer dizer que aproximadamente 38 milhões de brasileiros, ou seja, 3 vezes a população da cidade de São Paulo, vai desenvolver depressão ao longo da sua vida. Isso é chocante, não é? Eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga e especialista em terapia comportamental pela USP. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês 3 técnicas da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da depressão. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a depressão e saber identificar os sinais depressivos, eu quero te convidar a assistir um vídeo aqui no canal que a gente explicou um pouquinho mais sobre esse assunto. Porque o foco desse vai ser apresentar as técnicas e eu vou introduzir agora com o conceito que a gente explicou no vídeo anterior de uma forma um pouquinho mais resumida. Como a gente citou, o tratamento considerado pela ciência como o padrão ouro, que a gente considera, ou seja, como o tratamento ideal para a depressão, ele é uma combinação entre o tratamento medicamentoso, que vai atuar na parte biológica, e a terapia cognitivo-comportamental para a depressão, que vai atuar na parte comportamental e cognitiva. A psicoterapia é considerada pela ciência um tratamento que pode ser utilizado em casos leves e moderados para a depressão, ou seja, sozinha ela já consegue atuar nesses tipos de casos. Em casos mais graves, é necessário a atuação da medicação e também é considerada como um potencializador da medicação. Explicando então aqui para vocês um pouquinho melhor sobre como funciona o ciclo vicioso da depressão. Inicia-se então com sintomas físicos, que seriam uma queda na energia vital, cognição afetada, uma dificuldade de memória, de concentração, e uma queda significativa no prazer nas atividades cotidianas. Depois que a pessoa que tem depressão inicia com esses sintomas físicos, a tendência é que ela comece a apresentar alterações de comportamento, que seria evitar atividades prazerosas, diminuir uma produtividade, com um aumento de procrastinação e, consequentemente, também um isolamento social. Com isso, a pessoa ela começa a apresentar alterações cognitivas mais acentuadas, que seriam começar com pensamentos de culpa, desesperança, crítica e com isso despertando mais ainda sentimentos negativos. E é aqui que inicia-se o ciclo vicioso, porque daí a pessoa está com essas alterações cognitivas mais baixas e aí ela retoma e aumenta esses sintomas físicos e assim consequentemente. O trabalho da terapia, então, é atuar dentro desse ciclo, nessa parte de alterações comportamentais e cognitivas, ajudando a quebrar o ciclo de uma forma significativa. Entendendo isso, então, eu quero apresentar para vocês as 3 técnicas que eu utilizo em tratamento e que são técnicas comprovadas pela TCC, que são muito importantes para te ajudar a quebrar esse ciclo. A primeira técnica seria ajudar o paciente a atuar nessas alterações cognitivas como um advogado a favor dele. É esse o termo que eu uso com os pacientes, porque no momento que ele está com um sentimento negativo mais aflorado, sempre ele vai estar com pensamentos muito negativos que vão reforçar cada vez mais crenças pessoais dele. Por exemplo, de que ele não é capaz de fazer as coisas, de que ele está agindo de uma forma errada, de que ele está sendo culpado por algo que está acontecendo, de uma forma muito acentuada, inflando mais ainda, consequentemente, esses sentimentos. A ideia, então, é que você consiga atuar como seu advogado de defesa. Vamos imaginar num júri. Tem o advogado de defesa, a promotoria e o juiz. Quando a gente está com um quadro depressivo, de certa forma, você sempre acaba atuando mais como um promotor ali, totalmente o contrário, achando um monte de argumento contra você.
E o que a gente propõe é que você atue ao contrário disso, que você ache argumentos ao seu favor. Toda vez que eu proponho isso para os pacientes, eles falam, ai meu Deus, mas como assim? Porque é meio maluco, né? A gente tem uma tendência a sempre ir contra a gente. E a proposta dessa técnica é justamente até você simular mentalmente, estar num júri e pensar, um advogado ele faria de tudo para mim para ganhar essa causa, né? E a ideia é que você consiga fazer isso também por você mesma. A ideia também que eu proponho para os pacientes é, além de fazer essa atividade de uma forma mesmo visual, até escrever mesmo argumentos. Um advogado ele nunca vai só com um argumento, não é verdade? Principalmente porque você deve estar cheio de pensamentos ali contrários. A ideia é você até listar os pensamentos negativos e encontrar para cada um dele pelo menos uns 3 argumentos que vão ajudar a refutar ele e, consequentemente, te ajudar a ganhar nessa causa. A segunda técnica, ela vem do protocolo de ativação comportamental para depressão, que é considerado um dos protocolos mais importantes dentro da ciência hoje para o tratamento da depressão maior. Alguns psicólogos atuam de uma forma mais efetiva com esse protocolo. Até é legal, quando você for buscar uma ajuda psicológica, perguntar para o psicólogo se ele tem algum conhecimento sobre esse protocolo e se ele atua dentro de um quadro de depressão com esse tipo de técnica. Esse protocolo de ativação comportamental é muito complexo e é preciso que o paciente ele tenha um acompanhamento de um profissional até para ajudar ele a seguir as técnicas. Eu vou trazer para vocês aqui a ideia principal desse protocolo para ajudar você a incluir de alguma forma práticas nesse sentido. O que o protocolo parte? Ele parte de um princípio que nessa ativação comportamental ela ajuda numa maior produção de dopamina no seu dia a dia, ajudando a pessoa a, consequentemente, sair daquele estado depressivo mais acentuado. E para isso, a gente propõe aos pacientes a atuação de uma agenda comportamental, que a gente chama, que seria você incluir diariamente atividades prazerosas. Atividades prazerosas que estejam principalmente relacionadas à tua história de vida, que você já goste, tenha habilidade, ou atividades que você gostaria de fazer relacionadas também até a valores pessoais. A gente entende que quando tem uma relação com valores pessoais e com essa história de vida, como eu citei, há uma chance maior do paciente se engajar no tratamento e conseguir realizar mais essas atividades. E também é importante frisar, muito provavelmente você deve ter questionado, se a pessoa está num quadro depressivo mais grave, ela não está conseguindo se movimentar e fazer coisas muito complexas. A ideia é respeitar isso, sim, mas propor que o paciente, mesmo assim, ele se proponha a dar micropassos em caminhar uma melhora, colocando de início atividades que sejam mais fáceis para ele realizar e, consequentemente, nessa agenda, e aumentando o grau um pouco de dificuldade. E aí pensando até nos obstáculos. Às vezes é difícil fazer uma atividade por conta da baixa de energia, talvez vai ser um pouquinho mais fácil se tiver a companhia de um amigo, um parceiro junto. A terceira e última técnica consiste em te ajudar a ter uma noção maior do que acontece no seu dia a dia de positivo. Porque quando a gente está num quadro depressivo, não só no positivo, né? A gente tem uma tendência a focar muito mais para o negativo na nossa vida, mas quando a gente está num estado depressivo, isso fica de uma forma muito mais acentuada. Tem alguns profissionais que chegam a propor que você faça listas diárias do que aconteceu de bom no dia. Isso também fica como uma proposta para você tentar fazer. O que eu percebo com os pacientes é que às vezes fica difícil incluir diariamente porque você está num estado muito negativo, um estado muito depressivo e às vezes quando não consegue encontrar algo de positivo, nem que seja bem básico, ter acordado, ter conseguido se alimentar, ter conseguido se movimentar de alguma forma, isso pode frustrar um pouco mais a pessoa. Então o que eu proponho é fazer uma lista semanal, em que a pessoa deixa mesmo de uma forma visível, sabe, até na geladeira ou ao lado da cama e vá listando ao longo da semana o que aconteceu de legal. No início eu proponho até, dou uma quantidade limite, assim, limite não, né, você pode extrapolar, é claro, mas uma quantidade, por exemplo, de 10 coisas para listar ao longo da semana, porque no início é muito difícil conseguir essas 10.
E aí a terapia ajuda até a incentivar o paciente a despertar esse olhar, esse foco maior para o positivo, sabe? E depois, com o tempo, o paciente ele vai conseguindo focar mais para o positivo diariamente, não só no que acontece na rotina, mas também em si mesmo, para conseguir olhar mais aspectos bons em si. Se você assistiu esse vídeo e o anterior e se identificou com um quadro depressivo, eu quero te convidar a abrir o olhar para uma necessidade de buscar uma ajuda profissional. Todas essas técnicas que eu citei aqui agora, elas vão te ajudar a se movimentar, a melhorar, sim, mas elas não substituem o tratamento profissional, principalmente em quadros moderados e graves, porque a gente entende que a depressão ela não consiste só em te ajudar a sair, se movimentar ou olhar melhor as coisas. Ela está ali por algum motivo e, como a gente disse no vídeo anterior, ela vem por uma causa multifatorial, tanto genética ou questões do ambiente. Então é preciso ter uma ajuda profissional para atuar nas questões biológicas, dependendo do caso, e também avaliar o que no teu ambiente está gerando, alimentando pensamentos negativos e trazendo esses tipos de comportamentos depressivos na sua vida. Se você gostou desse vídeo, quero te convidar a curtir, se inscrever no canal, deixar aqui o teu comentário sobre as maiores dificuldades que você encontra no quadro depressivo para tratamento, para a gente pensar em trazer vídeos falando sobre o assunto. E eu quero te convidar também a nos seguir nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!